Gravando. Tá. Então, tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Tá, então o que eu vou mostrar aqui é a parte de modelos probados de tópico. Está bem relacionado com a minha área de pesquisa, então eu estou mostrando isso para aproveitar o estudo que eu estou fazendo para elaborar um documento com meu planejamento de pesquisa até o final do ano. Então, estou olhando alguns trabalhos, né, justamente dentro dessa área. Eu gosto muito de trabalhar com mundo não supervisionado, então eu acabo, né, mundo não supervisionado e com texto, eu acabo entrando um pouco em recuperação de informação, e tem esses modelos probados de tópico também que dão um bom resultado, e eu trabalhei muito com isso. Então, aqui, o que eu vou falar, eu vou mostrar alguns trabalhos. Aquele trabalho que eu passei o link é um trabalho interessante de um pesquisador que eu sigo ele, né, que eu sempre estou olhando os trabalhos que ele está publicando. E ele tem uma área onde ele tenta melhorar os resultados dos modelos de tópico, né? Então, ele está mexendo muito com a parte humana, como o humano percebe os tópicos e como ele avalia. Depois eu vou explicar o modelo, vou explicar o LDA, e eu vou tentar, né, assim, eu vou tentar apresentar o algoritmo, assim, um pouco para desvendar como que funciona, não, assim, ó, a minha intenção é mostrar o algoritmo em si, como que ele funciona, né, não mostrar ele como uma caixa preta. Então, assim, eu vou dar talvez eu vou ser um pouco raso quando apresentar os algoritmos, tem um detalhe matemático um pouco mais complicado, então eu vou tentar abstrair isso e apresentar os algoritmos, e são dois algoritmos conhecidos, né, que é o Gibbs e o diferencial variacional. Vou falar de avaliação, depois vou falar dos meus trabalhos relacionados a isso. Tá, então que modelo para de tópico é um conjunto de algoritmos. É um conjunto de algoritmos porque são vários algoritmos dentro dessa área. Isso acaba sendo uma área de pesquisa em si, né? Então tem vários algoritmos que estão dentro dessa área, né? A gente conhece o LDA, que todo mundo cita, que é o Latent Dirichlet Allocation. Tem um PLSI que veio antes, e tem várias variações do LDA. Tem um LDA que usa não só documento, palavra, mas usa também autor, usa informação de tempo, usa árvore sintática. Normalmente as pesquisas do pessoal de modelos de de tópico é colocar informação nova dentro do modelo. Lembrando que isso aqui é não supervisionado, estou falando de coisa não supervisionada, né? Mas o LDA é o modelo base, né? Tudo que o pessoal faz, eles acabam fazendo em cima do LDA. Então, o LDA ele extrai tópico, né? Então, assim, a gente dá um conjunto de documentos, eu tenho uma coleção de documentos, uma coleção grande, e o que eu encontro são grupos de palavras e grupos de documentos. É um tipo de agrupamento, que ele agrupa palavras e documentos ao mesmo tempo. Só porque ele é probabilístico, então ele atribui probabilidades, né? De cada documento e cada palavra pertencer a um grupo. O grupo aqui são os tópicos. Então, aqui eu tenho exemplo de tópicos, né? Então, assim, a ideia é olhar essas palavras e ver de que está falando, né? Então, aqui eu tenho um grupo de palavras, então, associado a esse grupo de palavras, eu também tenho um grupo de documentos. Então, se eu ver aqui humano, genoma, DNA, então tem um assunto aqui que eu olho essas palavras, aí eu consigo saber a semântica, né? Saber de que está falando esse tópico, e também eu consigo saber o que vai estar falando aí esse conjunto de documentos associado a esse tópico, né? Então, é um agrupamento que dá o assunto, né? O tema do que os documentos estão falando. O problema é que, eu vou mudar aqui um pouco a tela, o problema é que nem sempre, né, por ser uma tarefa não supervisionada, nem sempre vai dar tópicos bons. Eu vou colocar agora no artigo que eu escolhi, no artigo que eu apresentei. Nesse artigo aqui, ele pega os modelos de tópico e ele passa para humanos e vê o que ele pode fazer para melhorar, né? Então aqui, ó, eu tenho vários tópicos. Vocês estão enxergando? Tá pequeno. Espero que Tá dando para ver. Tá bom. dá para. Tá, né? Então, tem os tópicos aqui, e aqui eu tenho um valor que é a qualidade dos tópicos. Essa medida aqui chama Normalize Pointwise Mutual Information,
que é a medida que vê o quanto bom o tópico é. Para isso, eles calculam pares de palavras dentro da Wikipedia. Então, você pega a Wikipedia inteira e calcula todos os pares de palavras. Então, se um par de palavras ocorre com alta frequência na Wikipedia, quer dizer que essa palavra está semanticamente correlacionada e aí vai dar um tópico bom, né? Então, sim, palavras que ocorrem em várias páginas e estão no tópico, então quer dizer que estão relacionadas. Então, se eu ver a palavra game, season, essas palavras estão relacionadas, então é um tópico bom, né? Então, se eu ver todos os pares de palavras aqui, eu vou saber de que está falando. Só porque o problema é que dá tópico ruim. Se você olhar o último tópico aqui, se você olhar essas palavras, eu não sei de que está falando. Isso acontece muito nesses modelos, né? É não supervisionado, a gente não tem controle, né? Ele dá tópicos bons, ele consegue agrupar palavras e a gente vai ver o grupo e ver que traz um sentido para a gente, mas ao mesmo tempo ele traz muito tópico ruim. Então, esse artigo tenta melhorar isso, né, para colocar o humano no loop do algoritmo. Esse NPMI aqui, ó, essa medida, né, só uma dica, tem um site chamado Palmetto, onde você coloca aqui um conjunto de palavras e ele te dá o PMI, né? Quando eu faço isso, assim, para eu calcular essa medida, eu baixo a Wikipedia, eu tenho o código tudo, mas já tem pronto. Então, se eu pegar umas palavras aqui, ó, se eu pegar umas palavras e colocar aqui, e ele vai me dar o valor de PMI aqui. Então, assim, se eu quero ver a qualidade de um tópico, eu consigo calcular aqui. O problema é que demora essa ferramenta, é lenta. Aqui, então tem o 0,16. Então, esse tópico aqui é melhor do que esse outro, né? Quanto maior o valor, melhor o tópico. E tem API para usar esse Palmetto e tudo. Então, assim, o artigo, o que ele tenta fazer? Ele quer incorporar conhecimento humano, né, no aprendizado não supervisionado, e ele analisar, principalmente o usuário leigo, né, como que ele vai perceber o tópico. O objetivo aqui desse artigo é apresentar os tópicos para alguns usuários leigos, aí eles fizeram um questionário e ver como o usuário vê aquele conjunto de palavras e interpreta aquilo. Mas o grande benefício é identificar refinamento, né? Como que como que ele pode melhorar o resultado dos modelos de tópico para projetar algoritmo, né? Principalmente projetar interface, né? E algoritmo semi-supervisionado, ou essa parte de aprendizado ativo com uma do loop e tudo isso. Então, o artigo ele traz algumas sugestões, então estou resumindo aqui algumas operações de adicionar palavra, remover palavra. Então, assim, eu te dou um tópico, o algoritmo dá um tópico, e ele sugere, ó, se a gente tiver uma forma de adicionar palavra no tópico, né? Eu vejo um tópico, esse tópico é ruim, mas se eu pudesse colocar uma palavra ali, ou pudesse remover palavra, ou juntar palavras, mudar a ordem das palavras, remover palavras do tópico, ou dividir os tópicos, né? Tem um tópico muito confuso, eu posso dividir ele em dois, ou unir tópico também. Elas não são implementadas nos modelos do estado da arte. Então, sim, são da arte, assim, que eu vejo mais citados, são esses dois artigos aqui. Eu coloquei referência meio ruim, mas esses aqui são títulos de artigos. Esse artigo, eu podia colocar a data, o ano, né? Esse artigo que é o mais velho, se não me engano, é 2006, esse aqui é 2016. Não tô vendo, tá? Aqui você tem o título dos artigos, tá vendo? Incorporation Domain. Ah, tá. É porque eu coloquei só o título. Ah, tá. Eu só queria comentar desses artigos aqui. Porque o que eu quero comentar é que existem esses dois artigos aqui que incorpora conhecimento de domínio ou tenta fazer alguma coisa interativa no modelo de tópico. Mas o que eles fazem é colocar restrições, must link e cannot link no algoritmo. Então, basicamente, ele obriga duas palavras a estar no mesmo grupo. Se a gente pensar em clustering, eu obrigo objetos a pertencer ao mesmo grupo ou objetos
obriga os objetos a aparecerem em grupos diferentes. Então, esses dois artigos aqui, eles tentam fazer isso, de cada um tenta de uma forma diferente, obrigar palavras, essas palavras têm que estar em grupo diferente, ou essas palavras têm que estar no mesmo tópico, né? Então, é assim que o pessoal tá seguindo para os modelos de tópico, mas o artigo mostra que essa estratégia talvez não é tão interessante para dar interpretação humana para os tópicos, né? Para tentar melhorar os tópicos. Outro trabalho, deixa eu só mostrar aqui também, mais do artigo, o que é que eles conseguem fazer, o que é um tópico ruim e como que é essa alteração que eles fazem para tentar melhorar, né? Aqui, ó, aqui eles apresentam os tópicos originais. Então, se a gente vê www, é uma palavra, né, que está na coleção, provavelmente está com alta frequência, então ele vai agrupar ela, só porque, né, não faz sentido essa palavra aqui, né? Então ele tira ela e aqui o NPMI melhorou, né? Desse tópico aqui teve uma melhora e o humano fez outro refinamento e conseguiu melhorar a qualidade dos tópicos, né? Então, assim, ele mostra, ó, para alguns tópicos a gente consegue melhorar, só que ao mesmo tempo a interferência humana piorou, igual esse tópico aqui, ele deu PMI 23, que é alto, que é um valor alto, e o humano mexeu e piorou. Então, assim, né, pode ser que piore os tópicos, né? Mas ele sugere para tópico que não são tão bons. Então, o que o pessoal faz normalmente na área é calcular o NPMI, ver a qualidade do tópico. Se tem tópico com qualidade alta, deixa eles quietos e tenta refinar os tópicos ruins, né? Aqueles que aparecem NPMI médio. Quando há PMI muito baixo, quer dizer que normalmente nem tem solução, normalmente o pessoal descarta. Então é aquele tópico com qualidade média. Tá, o problema é que para implementar essas operações, de certa forma, tem que mexer no algoritmo, né? Tem implementações do LDA, né? Eu sempre Ô, sugiro Thiago, uma. só rapidinho, naquele exemplo lá, por que que será que piorou? Oi? Esse Aquele aqui? que a pessoa mexeu e piorou, Piorou porque basicamente é porque ele colocou. colocou mais palavras, né? Ele trocou as palavras, ele pode trocar a ordem, pode remover. Ah, Ele tá. removeu palavra, colocou palavras. É que você pode colocar uma palavra que você acha que tem a ver, mas ele foi procurar na Wikipedia, tem pouca frequência, sabe? Mas também, Thiago, assim, você tá dizendo assim, né? Piorou nesse indicador aí que é o NPMI, que não É, necessariamente é um bom não. indicador. Pois é. É um bom Mas será indicador. que a impressão que eu fiquei é que existem sites na Wikipedia que falam de bebidas e existem sites que falam de comida, né? E os dois juntos talvez não sejam tão comuns, né? Pois é. Porque Tem parece que isso. o que eles fizeram foi acrescentar coisas, misturando comida e bebida, né? É. Aqui ele só coloca isso como exemplo, ele não aprofunda muito. Esse Hum. artigo, o que ele faz é questionário, ele pegou 10 pessoas, faz um questionário para ver o que poderia adicionar nos tópicos. Aí depois ele faz com várias Entendi. pessoas, aquele serviço da Amazon, do Machine Turk, Turk, é, Mechanical Turk. e aí eles implementam operações e as pessoas vão melhorando o tópico, e eles veem quais operações o pessoal mais usa, né? O artigo é mais ou Uhum. menos isso. Não tem muito algoritmo, assim, não. Beleza. Tá. Então, o que é interessante aqui para a gente é tentar colocar essas operações durante o algoritmo. É o que alguns trabalhos estão tentando fazer e é a linha que o pessoal está tentando seguir, né? Que seria alguma coisa semi-supervisionada, né? Que é para ir colocando conhecimento humano nas interações do algoritmo. Uma forma de fazer isso é que aqueles outros dois trabalhos que eu citei erroneamente, que eu coloquei só o título do artigo, eles tentam fazer mexer
informações, que a gente chama de informações a priori do algoritmo, né? Só que para a gente mexer nisso, tem que entender como é que funciona o algoritmo. Então, o que eu vou fazer agora é tentar mostrar como que esses algoritmos funcionam e levantar hipóteses como a gente pode colocar essas operações, né? Tá, então, se você pegar o mallet é bom, você consegue colocar informação a priori, mas você não consegue colocar isso durante o loop, né? Você passa a informação e bota o algoritmo para rodar. Então, o mallet é bom. E todos os outros você não consegue, né? Você não consegue alterar o fluxo do algoritmo, né? Interferir no fluxo dele. Tá, o LDA, se vocês pegarem um artigo e tentar ver a implementação, vocês vão ver que ele é bem complicado. Complicado porque é mais, assim, é feito por estatístico, eles viajam muito nas distribuições, né? E faz o modelo generativo e tudo. O que eu quero mostrar aqui é que não necessariamente tem que ser complicado, assim, no sentido estatístico, porque o LDA, na verdade, existem alternativas a ele que são bem parecidas e que dão resultados até melhores em qualidade de tópico. Por exemplo, decomposição de matriz não negativa é igual ao PLSI, que parece muito com o LDA, né? Tem muito trabalho comparando o NMF com o LDA e tem muito trabalho mostrando as operações que é igual, que são bem parecidas, assim, muda algumas coisas. Então, assim, o NMF é fácil. Então, assim, eu tenho aqui, essa matriz F é a matriz documento-palavra, representação bag of word normal. E eu vou decompor em duas outras matrizes, matriz A e B, eu chamei de A e B. A matriz A é a matriz documento tópico, né? Se eu ver cada linha documento, cada coluna tópico, aí cada posição aqui vai ser a associação entre o documento e o tópico, né? O documento e o grupo. Então, aqui eu tenho os grupos de documentos, e a matriz B é a matriz tópico-palavra. Então, aqui as linhas vão ser o tópico e as colunas aqui vão ser as palavras. Aí eu vou ter associação entre os grupos e as palavras. Então, eu tenho os dois agrupamentos. Veja que isso aqui, ó, é tópico-palavra, essa matriz B, o embedding, né? O pessoal chama de embedding. Só porque o embed mesmo, o Word2Vec, é um algoritmo bem mais rápido. Se for fazer isso aqui com base bem grande, é inviável, né? Mas você tem aqui o embed de palavras, né? E aqui você tem redução de dimensionalidade, você tem representação de documento com poucos atributos. E o problema é simplesmente isso aqui, ó, minimizar a diferença entre F menos o produto de A e B. Né? Você quer minimizar, você quer fazer que o F seja igual ao produto de A e B. Como que eu resolvo isso aqui? Eu posso pegar essa função aqui, né? Eu posso fazer com KL, que é a Kullback Leibler. Né? Então, tem duas formas de resolver o NMF. Mas essa forma mais simples aqui, da diferença, né? Simplesmente eu pego o mínimo que dado a zero, você deriva isso aqui igual a zero, e você tem as operações de atualização. Essa aqui são as operações de atualização. Aqui eu tenho A, B. É que a relação entre... Oi. Volta um pouquinho lá no anterior, só para a gente, né, garantir que a visão disso aqui está bem concreta, né? Então, assim, a matriz F é uma matriz em que cada linha, para cada documento que você tem no seu conjunto de dados, você tem uma linha dela, né? Isso. E aí ela é bem esparsa, né? Então, assim, a coluna, por exemplo, o número de colunas que você tem é basicamente o tamanho do seu vocabulário, né? Isso, é o tamanho do vocabulário. Isso. Então, assim, tipo, se eu tenho 10 mil palavras no meu vocabulário, eu tenho 10 mil colunas na matriz F. E se eu tenho 100 documentos, eu tenho 100 linhas, né? Só chutando aqui. Né? Então, aí, olhando para cada linha, o número que aparece nela vai ser zero se aquela respectiva palavra não está presente, ou vai ser o quê? 1 ou é contagem? Pode ser qualquer coisa, desde que seja não negativo. Algo positivo. É algo positivo. Essa matriz pode ser binária, indicando presença ou ausência de palavras, né? Ou pode ser um contador ou uma probabilidade, né? Ou uma coisa normalizada, né? Pode ser o TF-DF, pode ser a frequência. Normalmente o TF-DF é bom. A frequência das palavras. Dá resultado muito bom para isso. E a frequência usar 0 e 1
tem palavra muito frequente, você não vai representar isso, né? Complica. Aham. Então, basicamente, é 0 quando a palavra não aparece no documento, ou é algo diferente de 0, esse valor computado de acordo com algum algoritmo aí, que indica que a palavra aparece e qual é a importância dela, por exemplo, no documento. Isso. Né? E aí, na matriz A, você tem... Peraí, vamos fazer a mesma coisa para a matriz A. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Uma linha para cada documento, né? O mesmo número de linhas, só que o número de colunas, em vez de ser... É uma coluna para cada tópico, né? Não para cada palavra no seu vocabulário, né? Então, no caso daqueles slides anteriores lá, cada um daqueles tópicos seria, né, referente a uma dessas colunas. Isso. E aí a B, o número de linhas é o número de tópicos. Isso. E a coluna volta a ser o número de palavras, né? Tá. Beleza. É isso. Mas uma coisa que... Só checar uma outra coisa, Thiago, porque para ver se eu também estou entendendo. O F seria, basicamente, funcionaria como o bag of words do seu corpus. Isso. Né? E aí você tem duas matrizes que você gerou que você quer que a multiplicação delas seja igual ao F. Ou seja, você quer fazer uma mixture dessas duas... Tipo, se você pensar que o A é uma distribuição e que o B é uma outra distribuição, você quer fazer uma mixture dessas distribuições. Isso. Agora, onde que entra o fato de que a distribuição é uma Dirichlet? Na hora de gerar que isso aí ele garante que é Dirichlet? Por que essa distribuição em particular? Enfim. Então, eu não estou falando do LDA, esse aqui é o NMF, não tem Dirichlet aqui. Isso aqui é simplesmente uma decomposição de matrizes só. Não tem Dirichlet, não tem distribuição. Você falou que A e B é distribuição, mas não. São matrizes só. Nem a probabilidade. Beleza. É só matrizes. Beleza. Então, assim, eu estou mostrando o NMF justamente para isso. Você não precisa saber Dirichlet, você não precisa saber algo de inferência, não precisa saber posteriori. Muito bom. Você simplesmente faz decomposição. E isso aqui é bem parecido com o LDA. Aí as únicas, assim, os metaparâmetro, diria, né? O hiperparâmetro seria o tamanho do seu vocabulário e o número de tópicos, né? Isso. Ou seja, a dimensão dessas matrizes é fixa previamente. E aí o que você quer achar é o conteúdo de cada uma delas. Beleza. Ou seja, você quer otimizar muitas variáveis ao mesmo tempo, né? Só que usando essa função custo da equação 2 aí fica bem... Eu fiquei um pouco... Eu vou dizer o que me confundiu aqui. É porque lá, assim, você falou assim que pode ser ou simplesmente, né, você está fazendo ali uma distância euclidiana ali do AB para o F, né? Ou você está usando a divergência com o Kullback Leibler Só que a divergência são entre duas distribuições. Então é por isso que eu pensei que tanto o F quanto o AB fossem distribuições. Pois é, você pode usar a KL aí em distribuições, mas aqui eu não estou usando em distribuições, estou usando em F e AB. Assim, alguma coisa que calcula a divergência entre F e AB, sabe? Aqui eu estou calculando a diferença. O Kullback você pode usar dois vetores, sabe? E calcular a KL, sabe? que se você considerar que são isso tudo, né, como sendo variáveis aleatórias, que tem uma certa distribuição, a medida mais sensata é o KL, né? Mas essa distância euclidiana, essencialmente, é uma simplificação enorme, né, que facilita muito a vida. Né? Isso. E a gente consegue fazer... Pois é, quando a gente usa a KL, aí parece mesmo distribuição, né? A gente está trabalhando com distribuição. Eu tenho um artigo que eu começo da KL e chego no LDA. Foi um artigo que eu fiz, assim, comparando o NMF com o LDA. Então, assim, eles são bem parecidos. Se você usar a KL aqui,
O problema é a Dirichlet. Aí eu fiz algumas aproximações para Dirichlet, sabe? O problema é a Dirichlet mesmo, é o que o Fred perguntou. Tal. Continuando aqui. Função objetiva, eu derivo ela e tem essas equações de atualização para encontrar o que seria a relação entre documento tópico e tópico palavra. Tá vendo? São duas operações aqui, um monte de somatório, uma multiplicação de matriz, mas de certa forma é fácil implementar. O LDA tem essa cara, só porque aí o LDA, quando você for implementar, né, quem conhece, quem já implementou, vê que ele tem essa cara, só porque ele usa Dirichlet. O que eu vou fazer é tentar mostrar isso. Assim, tentar dar uma intuição disso. Antes disso, Só uma coisa, rapidinho. O que é essa matriz V aí? Ah, nossa, tá errado. É F. Ah, bom. Nossa, é F. Beleza. Talvez... tem uns erros aí. É matriz F, de frequência. É A, B e F, né? Esse aqui é a frequência. Beleza. Faz sentido. Tá, tentar explicar rapidinho o LDA. Eu vou tentar dar a intuição dele, porque o LDA é assim, né? Ele é um modelo generativo, ele parte da... Né, você tenta criar uma distribuição que gera documentos, né? Então, você assume que você tem essas distribuições de tópicos por palavras, esses quadradinhos aqui na esquerda, né? Tem a cor amarelo, roxo, verde aqui, azul. E cada um eu tenho as palavras e a probabilidade dessa palavra pertencer ao tópico. Veja que está ordenado pela importância da palavra no tópico. Cada quadradinho desse aqui é um tópico, é um assunto, né? É um grupo de palavras. Aí o LDA, ele assume que essas distribuições são geradas. Aí que vem a Dirichlet. Como que eu gero essa distribuição? Eu gero essa distribuição a partir da Dirichlet. Por que ele usa a Dirichlet? Porque a Dirichlet é legal. Assim, o próprio cara, o Blay, o que fez o LDA, ele falou que não tem muito motivo usar a Dirichlet, a não ser que ela é uma distribuição exponencial, e parece muito como as palavras são distribuídas no documento. Porque se olhar a palavra mais frequente, da segunda mais frequente, você vai ver que vai ter um decaimento exponencial, assim, de uma para outra, sabe? E a Dirichlet tem esse comportamento. Então, ele assume que os assuntos vão obedecer essa distribuição de Dirichlet. Então, assim, não tem nada tão especial na Dirichlet assim. Então, tem os tópicos aqui, que os tópicos seria como um modelo geral, né? Como que os assuntos estão distribuídos em toda a coleção. Aí, eu olho também agora para o próprio documento. Aí é uma coisa mais local no documento em si. Eu vejo que nesse documento eu tenho probabilidades do documento pertencer a um assunto. Um documento pode falar de vários assuntos ao mesmo tempo, e eu tenho uma probabilidade disso, que é a distribuição documento-tópico. Então, seria como se tivesse as duas matrizes, né? Palavra tópico e documento tópico. E eu pego essas distribuições e eu consigo criar a coleção. É isso que o LDA tenta. Ele tenta descrever como que a gente gera a coleção. Esse é o modelo generativo, como que eu gero os dados, né, a partir de uma distribuição. Mas o que a gente faz na real é isso aqui, né? Eu tenho um documento e eu não sei as distribuições, tá vendo os quadradinhos em branco? Porque eu não sei as distribuições. Eu não sei, eu quero descobrir elas. Para descobrir, né, uma vez que é dado a distribuição de probabilidades, se eu conseguir descrever com uma distribuição que gera os documentos, eu faço uma inferência. Então, o problema computacional é fazer a inferência do modelo LDA, que é uma distribuição que gera documento. Né? Então, o que a gente quer fazer é isso aqui, né? Na verdade, esse slide aqui explica como gerar o documento. Né? Eu tenho aqui um tópico, né? Eu tenho a distribuição de tópico, eu tenho a distribuição dos tópicos no documento. Aí o modelo ele vai considerar o documento como um saco de palavras. Aqui eu coloquei como os quadradinhos em branco, né? Então, quero gerar esse documento. Eu quero pegar uma palavra e depois eu vou no documento, ver qual que é o tópico desse documento
escolho uma palavra e preencho esses quadradinhos em branco. Aí eu vou gerando um documento. Esse é o processo generativo que cria essa distribuição de probabilidade. Né? Parece uma coisa complicada, mas faz sentido porque, ó, se a gente olhar aqui, eu tenho uma palavra. Para eu gerar uma palavra, eu vou olhar esse φ aqui, que é a distribuição de tópicos para cada palavra do vocabulário. E para eu também gerar uma palavra, ver a distribuição de tópico por documento. Então, ó, para eu gerar uma palavra, eu vou olhar a distribuição dele, distribuição tópico-palavra, e vou olhar a distribuição no documento, e vou gerar uma palavra. Né? Então, eles descrevem todo esse processo de gerar uma coleção, com essa equação maluca aqui, né? E depois, o problema computacional é, né, tentar calcular a posteriori dessa distribuição. Né? Então, aqui, eu tenho essa variável z. Essa variável z é a atribuição de uma palavra no documento e por tópico, que junta as duas coisas, né? A distribuição tópico-palavra e documento-tópico. E é dado a palavra. Assim, o que é dado mesmo? O que é dado são os documentos com palavras, né? Isso que é dado. E eu quero descobrir as distribuições. Tá, então, assim, o que eu vou fazer, né? Eu tenho aquela distribuição que gera a coleção de documento. Aí eu vou usar um algoritmo de inferência. E por LDA existem vários algoritmos de inferência. O mais usado é o amostrador de Gibbs e o método de inferência variacional, mas existem vários. Normalmente o pessoal está usando a inferência espectral, tem outras técnicas também que o pessoal usa. Só uma coisa, antes de você continuar, Thiago, só para garantir que o entendimento está correto, assim, basicamente, o que você está dizendo é que esse modelo do LDA é muito similar ao modelo que você mostrou antes do NMF. Isso. Só que a diferença é que no NMF você dá uma liberdade para que a A e B não sejam necessariamente distribuições, pode ser qualquer, enfim, pode ser um contador lá. E aqui você está trabalhando com colunas que vão somar um, né? E segundo uma distribuição de Dirichlet. Seria isso? É isso? Os dois algoritmos de inferência. O primeiro é o amostrador de Gibbs. O amostrador de Gibbs, ele vai fazer várias interações e ele vai calcular essas duas equações aqui, ó, aqui nas equações C. Elas parecem complicadas, mas eu vou tentar explicar. Ô, Thiago, só uma coisa, a gente não consegue ver seu mouse, viu? Não sei se tem um jeito, alguma ferramenta que você clica para salientar onde você está apontando. Eu achava que o mouse, Não, talvez tenha alguma coisa no menu aí que você consegue pegar um... eu não sei, se alguém souber, avisa. Tá. Eu não sei que também, viu? Tá, mas assim, é a equação 6. Vocês estão vendo a equação 6, né? Uhum. Essa equação 6 aqui, ó. Esses contadores. Esse CNWZ, que tem esse nome estranho, é o número em que uma palavra é atribuída a um tópico. O número de vezes que uma palavra aqui vai ser atribuída para um tópico, né? Então, seria como a distribuição palavra-tópico. O que eu estou fazendo aqui é a amostragem. Então, assim, inicialmente, esses contadores são iniciados aleatório. Imagina, eu tenho um contador que vai contar o número de vezes que uma palavra é atribuída a um tópico, que é esse φ, né, o φk, e eu tenho essa outra variável cnzm aqui, que é na outra divisão, que vai ser o número de vezes que um tópico é atribuída a uma palavra no documento D. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Nesse φk, eu estou pegando o número de vezes que uma palavra é atribuída para um tópico,
Então, assim, eu olho todas as palavras da coleção e vejo quantas vezes é atribuído para um tópico. E divido pelo número total de palavras. Então, eu tenho a probabilidade de uma palavra ser atribuída para um tópico. Isso aqui é simplesmente um cálculo de probabilidade, ó. Supõe a palavra casa. A palavra casa é atribuída 5 vezes para o tópico 1. E eu divido pelo número de palavras atribuído para o tópico 1. Então, eu tenho a probabilidade da palavra casa ser atribuída para um tópico. Já no FID, nessa outra divisão aqui, eu vou ter o número de vezes que um tópico é atribuído a uma palavra no documento. Então, supor que eu tenho um documento e eu tenho uma palavra, sei lá, a palavra cachorro, que aparece nesse documento. Não, desculpa. Nesse FID eu tenho um documento e esse documento, 10 palavras é atribuído para o tópico 1. E nesse documento tem 100 palavras. Então, tem 10 por 100 atribuições para o tópico 1. Né? Então, eu tenho tantas palavras do documento atribuído para um tópico. Então, isso aqui vai falar, ó, qual que é a probabilidade dos tópicos dentro do documento. Então, isso aqui, ó, o que eu estou calculando, na verdade, isso aqui é a matriz, que ali eu chamei de B, que está ao contrário, né? Esse CNWZ, que é esse e esse θD é relação de documento tópico. Então, ele vai fazendo esse cálculo aqui iterativamente. Esse é o algoritmo do LDA do amostrador de Gibbs. Então, ele vai incrementando esses contadores. Vou botar o algoritmo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Para cada tem que, enquanto não convergiu, então você vai fazer, sei lá, 1000 iterações, 2000 iterações. E você vai fazer para cada documento, para cada palavra, e tem um contador. Então, um contador vai contar quantas vezes a palavra é atribuída para o tópico, outras vezes quantas vezes o tópico é atribuído para o documento, e quantas vezes o documento tem aquela atribuição de palavra. E calcula essas divisões aqui, ó. Divisões, que é essa equação aqui em cima da equação 6. Eu não coube o número aqui na frente. Mas eu faço essa multiplicação, tiro a amostra e faço atribuição. Faço atribuição e tenho esse cálculo das probabilidades. Lá no algoritmo ele fala assim, ó, se convergiu. Então existe um critério de conversão, de convergência. Existe um critério de convergência enquanto existe a gente chama de o LDA são do NMF. Então vai chegar uma hora que aquele valor não vai aumentar mais, sabe? Aí ele convergiu. Você vai mas ele está tentando aleatoriamente fazer essas distribuições acontecerem e assim a garantia de que isso funciona é porque estatisticamente isso acontece? Seria isso? Isso vai convergir. Existe demonstração, né? Que isso vai convergir. Isso converge. Existe uma convergência. É uma função. Aquela equação ali que eu descrevi, que é a distribuição do LDA, aquilo é uma função objetivo. Quando você calcula a posteriori, você está otimizando ela. O cálculo da posteriori é um problema de otimização. Então, você vai convergindo, aí ele vai otimizando. E chega uma hora que ele não tem melhora mais, sabe? Aí você vê a convergência. Mas o algoritmo, assim, é simples no sentido de são essas duas divisões que eu faço, né? Eu tenho contadores de palavra, atribuição de palavra e contador de atribuição de tópico no documento. São contadores. E aí eu olho essa equação, faço um sorteio e faço uma nova atribuição. Esse é o algoritmo do LDA do Gibbs. Você entendeu, Fred? Mais ou menos, na verdade, porque eu ainda não entendi muito bem como que ele faz para mover uma situação de que não está convergindo. Como que ele faz qual o passo em que ele melhora o objetivo? Eu não entendi esse passo. Então,
o passo para convergência, olha, assim, para eu mostrar, é porque eu estou fazendo uma amostragem. Assim, o que eu estou fazendo, seria como caminho aleatório. Sabe quando você faz caminho aleatório e você chega uma hora que você não consegue mais ter melhora no handle walk? Ah, Eu acabei de entendi. Entendi. Então, assim, assim, na verdade, você sabe que você vai chegar num resultado bom porque, estatisticamente, você tem que convergir. Isso. Estaticamente ele converge. Ok. Então, assim, esse é o algoritmo do LDA para o amostrador de Gibbs. E o outro algoritmo que eu vou mostrar, esse aqui é um pouco mais complicado. Ô, Thiago, só um pouquinho. O pessoal está postando aqui no chat, inclusive o próprio Fred, né? O Gibbs Sampler ele parece muito com o IM, né? Expectation Maximization, né? Parece mesmo. Eu até achava que o Gibbs Sampler era um tipo de IM, né? Mas na verdade não é bem assim. Agora, só que para mim não está muito clara a diferença, né? Você sabe dizer a relação entre o IM? Inclusive eu estava até procurando isso daí. Eu achei uma página que fala que você pode usar um IM para inicializar os parâmetros e depois rodar esse algoritmo, né, o Gibbs Sampler aí para obter o resultado, né? Você É, sabe sobre isso? o amostrador de Gibbs, diferente do EM, ele faz tudo aleatório, ele faz sorteio em cada iteração dele. Ele faz por amostragem, sabe? Ele calcula as probabilidades e ele tirou a amostra. O que acontece? À medida que ele vai iterando, você consegue ter. Você sempre vai ter o mesmo resultado ali quando você tirar a amostra. O EM, ele é determinístico, né? Então, assim, ele vai fazer. Ele vai calcular a distribuição. Quer ver? Aqui, ó. Nessa equação aqui, a gente vê, ó, eu quero calcular para uma dimensão da probabilidade da distribuição. Eu tenho, né, você quer inferir uma distribuição. Então, você tem um componente da distribuição. Você calcula no restante da distribuição para inferir o próximo passo. Então, o que ele vai fazer é a amostragem. Ele vai pegar as probabilidades que ele já conhece e vai fazer uma amostragem em cima daquilo e fazer uma próxima atribuição. Tá. O, Uhum. o algoritmo de inferência variacional é o IM. Hum, Na verdade, o inferência variacional ele é o IM, é o Expectation Maximization, né? O diferença variacional. Porque o amostrador de Gibbs é porque assim, ele parece EM mesmo, mas ele faz amostragem. Você vai calculando as probabilidades, você vai tirando, fazendo sorteio em cima e uma hora ele vai convergir. uhum. Já o diferença variacional, ele vai fazer EM mesmo. E o que ele vai fazer é, ó, nessa figura, eu tenho uma figura aqui no slide, que uma é a distribuição real do LDA, que é aquela distribuição que a gente assume, e uma outra que é uma distribuição Da esquerda, variacional. né? Uhum. É, Tá. uma é real e outra é Uhum. variacional. Ó, se a gente Só uma olhar, coisa, como é que chama esse tipo de diagrama mesmo? Isso aí tem um nome. é o diagrama. Eu esqueci o nome também, Deixa pra peraí. lá, mas eu não, eu fico em dúvida se a galera conhece e entende, Aham. pelo menos, sei lá, Fred, por exemplo, já, já viu bastante isso daí. Você acha que seria uma boa Explicar isso aí, né? dar uma explicadinha? Tá, é. Esse diagrama aqui, a gente representa variáveis aleatórias. Eu tenho essa variável W aqui, ó, são palavras. Eu estou representando palavras. Essa variável aqui
ela tinha que estar pintada porque é uma variável conhecida. Então, assim, a palavra eu conheço. Quando eu dou uma coleção de documento, eu conheço a palavra. Só porque Z aqui é uma variável aleatória, é uma probabilidade. Então, para eu gerar essa variável aqui, ela depende da palavra. Então, essa seta aqui, ó, relaciona... É uma relação de dependência entre a variável aleatória e a outra variável que está ligada, né? Então, aqui, essa aqui é a variável aleatória relacionando o documento, palavra, e esse θ aqui é uma variável aleatória da distribuição do documento. Já esse beta aqui é uma variável aleatória da distribuição. Esse W é a palavra. Para eu gerar uma palavra, ela está dependente da distribuição da palavra no tópico. E da mesma forma, para eu gerar essa palavra, ela depende aqui, ó, da distribuição no documento. E já para eu gerar essa variável Z, que é uma distribuição no documento, na palavra, eu preciso da distribuição do documento, que é o θ. E o θ depende de um hiperparâmetro alfa. Então, sim, existe muita relação entre as variáveis, né? Essas setinhas aqui representam as relações entre as variáveis aleatórias. Então, para eu gerar uma distribuição, eu preciso de uma outra distribuição. É justamente E essa aí a tem dificuldade essas do método. enumerações aí, né? O Fred acabou de postar lá, né? Isso é plate notation. Você está dentro de um retângulo com essa letrinha M lá embaixo, indica O número que de o que está lá documentos. dentro se repete M vezes, né? É o número de documentos. Isso. Aqui tem um N aqui, né? Aqui, essas variáveis repetem o número de documentos vezes. E aqui tem um E N, que é o número de número de tópicos. palavras no documento. Ah, Então, tá, são palavra. muitas. Então, são muitas variáveis. É uma variável para cada documento, para cada palavra. É muita variável. E todas estão ligadas. Também na setinha mostra a relação de dependência entre as variáveis aleatórias. Então, assim, estou criando estatísticas de documento, de palavra e a relação entre documento e palavra. É muita variável aqui. E isso é o Só que que faz... aí na distribuição variacional você tem um link quebrado, não é? Tipo, do θ, ele não liga para Isso. dentro, para essa caixinha de dentro aí. O que isso Isso. significa? Quer dizer que a distribuição das caixinhas das variáveis que estão lá dentro, na verdade, não se relacionam com o gama e o θ, é isso? Pois é justamente isso que faz o variacional ser mais fácil de calcular, porque todas essas ligações entre as variáveis, imagina, para cada documento, para cada palavra e para cada par, documento, palavra, eu tenho uma variável aleatória. Eu tenho que inferir tudo isso relacionando um com a outra. Isso, computacionalmente, combinando tudo isso, é inviável. Só porque eles criam uma outra distribuição sem essas ligações. E essa outra distribuição ela é mais fácil de calcular, porque ele tira as restrições, sabe? Então, tá vendo que aqui na distribuição variacional eu tenho poucas ligações. Isso deixa muito mais fácil. Se eu olhar, tá vendo esse quadradinho aqui, ó, é a relação entre tópico e palavra. Seria como uma matriz A. E esse θ aqui, ó, seria como uma distribuição de documento. Então, assim, eu separei, seria como se eu separasse entre duas matrizes. Dois problemas. Matriz A e B. Então, o LDL tenta correlacionar todas as variáveis aleatórias e o variacional ele separa isso. Então, seria como eu separar em duas matrizes. Então, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero calcular a divergência entre... Aqui eu coloquei, ó, eu coloquei embaixo essas equações grandes aí, mas se a gente olhar o Q, eu coloquei arg, min, KL, Q, aí tem o θ, e tem o Q do θz e o P do θz, né? Eu que tô sem o mouse aqui, eu não consigo mostrar, eu achei que eu teria um mouse. Ah, deve ter um jeito, cara. Mas o que eu quero fazer é essa distribuição variacional ser igual à distribuição real. Eu quero aproximar as duas, que é justamente o que eu faço com a decomposição de matrizes. Então, eu quero que essa distribuição variacional fique próxima da distribuição da LDA usando a divergência KL. Eu quero aproximar os dois. Aí eu tenho um problema de otimização também, igual das matrizes. Só uma coisa, por que se chama variacional mesmo? Variacional é toda uma família de métodos, né? Eu sempre acho confusa
confuso esse termo, né? Pois é uma família é uma técnica de inferência, né? Você tem qualquer distribuição, você deixa a distribuição mais fácil de algum modo e tenta aproximar essa distribuição difícil para uma distribuição mais fácil. Essa distribuição mais fácil é a variacional. Eu não sei porque chama variacional, então. Porque assim, é engraçado que, por exemplo, autoencoders, né? Existe o autoencoder normal e o autoencoder variacional. O que a gente vê em autoencoder variacional é que eles tentam modelar não só como que você reconstrói um sinal, mas também as distribuições, né? As funções de probabilidade de distribuição das variáveis. Não é o Fred que está mexendo com isso daí. O que eu entendo é o seguinte, por exemplo, você determina que você tem uma variável latente lá, que é uma gaussiana, por exemplo. Essa é uma distribuição que você está imaginando que lá latente é, sei lá, a distribuição, por exemplo, esse Z aqui que a gente está falando, que é a distribuição de tópico-palavra. E aí você diz que ela... Vou falar de gaussiana porque é mais fácil de falar de gaussiana, porque todo mundo sabe que uma gaussiana é definida pela média e pela variância. Então, ao invés de você tentar reconstruir o sinal, você tenta alterar a média e a variância, esses dois parâmetros, para formar a distribuição latente que você quer. Então, assim, agora eu não sei por assim, pelo menos eu não sei por que isso se chama variacional. Pelo menos toda vez que eu vejo variacional, é isso que está sendo feito. Assim, então, é assim que eu entendo. Então, é por isso que eu até levantei essa pergunta, porque normalmente quando eu vejo que alguma coisa foi feita de forma variacional, é que você está modelando as distribuições e também, né, como o Pedro lembrou também, tem algo a ver com coisa bayesiana, né? Ou seja, na verdade é bayesiano, né? Você está usando, né, inferência bayesiana ou coisa do gênero, né? Mas o que eu achei engraçado é que a versão variacional é justamente aquela que, nesse caso, ela está com menos... Você está rompendo uma dependência, né? Isso. Entre partes do modelo para facilitar, né? Mas eu acho que isso simplesmente para simplificar, né? Porque, na verdade, se você for ver o modelo, o Gibbs, ele não modela, de fato, essas dependências todas, né? Ele é mais luz ainda, né, do que isso, né? O Gibbs, ele... o Gibbs é diferente, assim, a forma dele tentar resolver o problema, né? Apesar que o algoritmo... Se você olhar, você vê algumas semelhanças, né? Parece que o Gibbs você fica mais na mão de sorte do que nesse aí, né? O Gibbs tem uma explicação da convergência dele, assim, eu não consigo passar muita intuição, né? Mas quando você deriva o modelo, você chega até no Gibbs. Eu não sei explicar a intuição, assim. Pro random walk, você vê que você vai mexendo nas probabilidades, ele vai e converge. Pô, cadeia de Markov. Tá, mas assim, eu quero... Assim, eu tento descomplicar, né? Mas eu tento chegar em detalhe. Não consigo muito bem, mas... Não. Assim... Tá. Essas equações malucas aqui, a 7, a 8, a 9, são as equações de atualização do LDA. Então, assim como a gente faz decomposição, a alteração das matrizes, a gente consegue calcular o LDA atualizando essas três variáveis aqui. Para obter essas variáveis, essa equação aqui embaixo do slide, ó, argmin da KL, eu derivo isso para igual a zero e eu tenho aquelas atualizações. Esse é o algoritmo variacional do LDA. Essas equações aqui, assim, eu poderia chegar em detalhe, eu poderia pegar essas equações 7, 8, 9 e escrever elas iguais àquela decomposição de matrizes. A diferença está que a normalização é feita por uma função de gama, que é essa equação 10 aqui, ó. Isso aqui que faz o efeito da Dirichlet. Parece complicado, mas essa função de gama, ela parece log. Assim, se você plotar ela, você vai ver que ela comporta igual um log. Então, se eu pegar log de alguma coisa menos log do somatório de uma coisa, é o quê?
É uma pergunta. Se eu Log pegar da o divisão? Você estava onde? na equação 10, Log da divisão, não? é a divisão. Esse símbolo aqui, ó, é o de gama, né? É a função de gama. Ela comporta igual a função log. Então, se pegar log do gama menos log do somatório das variáveis gama. Ah, acho que sim. Parece o mouse? É que você está usando o quê? PowerPoint aí para mostrar? Não, estou usando o do LaTeX aqui. Eu acho que você tira do modo Tira, tela cheia. vai mostra descer? isso. Mostra, abre o PDF. Acho que você vai ter que abrir num view, sei lá, sem ser no modo apresentação. Aqui no PDF. Aqui no PDF dá para ver? Cadê seu mouse? Pera Mexe aí. o mouse aí. Ah, não, mas não dá para ver o mouse, não. É. Pode deixar. Desencana. É um problema do Teams, pelo jeito. Eu já tinha notado isso antes. Mas eu achei que tinha um jeito, alguma ferramenta aí que você seleciona, mas não sei. Eu acho que se abrir num PDF tipo Foxit aí, vai dar para você... Tem lá uma ferramentinha de destaque, né? Vai, tô vendo destaque. Deixa eu ver aqui. Assim, o que eu tô vendo é que a gente vai estourar o tempo, né? Não, eu tô acabando aqui. Que a gente pode dar a opção, que tem gente que Tá. provavelmente tem outro compromisso depois, né? O próprio Fabrício, acho que é um deles. Tá, então aqui. Mas acho que só se você selecionar o texto a gente vai ver, ou não. Acho que nem isso. Seleciona um texto aí. Agora sim, beleza. Tá, então assim, minha No ideia era caso de figura tentar. isso não ajuda muito, né? Mas para texto ajuda. Tá, então assim, eu mostrei, ó, existe a decomposição de matrizes, eu criei essa relação aqui entre as matrizes. Eu falei, ó, o LDA é uma coisa parecida. Apesar de ser todo complicado e baseado em distribuições, é uma coisa parecida. Porque o Gibbs Sample aqui, ó, Ixi, eu arrastei. A equação 6 aqui, ó, Aí. ela faz as E o diferencial variacional são essas operações de atualização que ele faz. São essas operações aqui. Existe o hiperparâmetro aqui, tá vendo? Esse valor alfa é o hiperparâmetro. É aqui onde o humano mexe. É aqui onde ele se dá a influência do tópico. Esse gama, o J é documento e K é tópico. O beta, o I é uma palavra e o WN, desculpa, o I é o tópico, o WM não é uma palavra. Então veja que isso aqui é documento tópico, isso aqui é tópico palavra. São aquelas duas matrizes, né? Então o gama é documento tópico e o beta é tópico palavra. Então eu estou obtendo a atualização daquelas duas matrizes. É a mesma operação, só porque eu estou usando a função de gama para dar o efeito da Dirichlet. Então, assim, eu estou fazendo decomposição parecida com aquela, mas eu estou fazendo alguma coisa que deu um efeito de Dirichlet. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o gama JK, eu estou falando, ó, esse documento tem essa proporção aqui para o tópico. E eu calculo, atualizo assim. Mas se eu der um valor alfa, eu posso mexer nesse valor. Então, se eu der um valor alfa para um documento, eu posso falar, ó, esse documento ele pode ser mais importante para um tópico. Então, eu posso dar esse valor alfa. Então, eu posso obrigar a um documento ser daquele grupo, a partir desse alfa. É assim que o pessoal coloca, mexe, põe o dedo ali no LDA e obriga ele a ficar do jeito que eles querem, né? Aqui, ó, nesse beta aqui,
eu não coloquei, mas a gente pode somar um parâmetro X aqui, onde eu também consigo dar esse efeito. Eu posso falar, ó, essa palavra aqui, ela pertence a um, a um tópico. E aqui eu tenho um algoritmo, né, eu vou pular isso aqui, mas é simplesmente atualizar essas variáveis aqui. Esse é o algoritmo do LDA, do inferência variacional. E aqui, por último, é o meu trabalho, né, uma coisa bem que eu fiz no doutorado, que é representar isso aqui como grafo e fazer operações. Então, eu fiz um algoritmo supervisionado, que eu justamente destrinchei o LDA, representei como um grafo, e eu ia usando alguns poucos documentos rotulados, e obrigava esse documento rotulado a pertencer a um grupo de documento. Aí acabei fazendo um algoritmo sendo supervisionado. E funciona muito bem, ele parece o NMF, mas ele itera igual ao LDA. O que eu estou falando é que são algoritmos, assim, tem uma interação simples, a gente consegue implementar ele e fazer alguma coisa parecida com Active Learning e Human in the Loop. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, assim, mais genérica, Thiago. Você até mencionou aí a biblioteca Space, e, enfim, eu já tentei até usar o Mallet também. Agora, assim, eu posso estar enganado, mas assim, a minha impressão, quando eu tentei usar Gensim, Space, Mallet, eu não vi o algoritmo usando a placa gráfica. Eu não sei se foi algum problema que eu não soube configurar para colocar a placa gráfica, ou se essas implementações não estão usando GPU. Você sabe dizer? Não usa GPU, não. Essas implementações, não. O Gensim nem o Mallet. Não usa. Me parece ser um tipo de problema que tem o que fazer com GPU, né? Enfim. Não, então, assim, eu tô falando. Você tá vendo que essa implementação aqui, ó, eu só tô. Se você olhar, eu tô decrementando o contador e fazendo amostragem. Isso aqui não é operação de matrizes. Eu tô mexendo nos contadores e fazendo divisões, tá vendo? O amostrador de Gibbs. O amostrador de Gibbs você não trabalha com matrizes, você trabalha com contadores. Não, entendi. Eu E entendi. o algoritmo de inferência variacional, tá vendo? Você faz uma divisão aqui na função de gama. Isso você não tem implementado na GPU. Então, assim, o LDA, ele parece com isso aqui, né? O de Gibbs e o variacional tem essa cara, mas ele não é bem assim implementado. Por que que eles não fazem assim? Porque a operação de matriz é caro, né? Aloca muito espaço, e se usar só probabilidade, só contador, gasta bem menos memória, porque os dados são esparsos. E eles também ajeitam de uma forma que você consegue fazer, né, igual o cálculo derivado, eu consigo usar gradiente estocástico, deixar mais rápido. O GenC usa gradiente estocástico. O Mallet, ele distribui algumas operações, sabe? Então, não é puramente matriz. Entendi. Tá, então é isso. Eu queria só mostrar o LDA para não ser uma caixa preta, né? Tentar, pelo menos, dar uma intuição de como que ele funciona, como que é a implementação dele, né? E é isso. Legal. Beleza, obrigado. Eu queria apresentar os meus trabalhos, os meus algoritmos, mas fica para uma próxima. E tem trabalho também sendo supervisionado para auxiliar a rotulação, né? A gente pode pegar o diário oficial, encontrar tópico e usar isso para auxiliar na rotular e fazer uma coisa Active Learning. Tiago, eu acho que um dos motivos de. Quer dizer, o LDA tradicional, realmente eu acho que é muito difícil de refazer ele de uma forma que
funcione bem numa GPU, né? Mas a sua versão, né, esse NMF, Non-Negative Matrix Factorization aí, eu acho que esse aí tem potencial. Eu acho que porque já tem, eu acho que já fizeram. Ah, tá. Eu acho que já tem. Porque né, decompor matriz dessa forma é algo, assim, essencialmente, você está aplicando nessas operações de álgebra linear aí, que você aplica várias multiplicações e somam ao mesmo tempo e tal, né? Então deve ter alguma maneira de fazer isso, né? O Que se problema beneficie de GPU. o problema é que você está lidando com dados esparsos. E você vai representar documento, palavra, é muito grande. Vocês acham que imagem Sim, tem você tem muita razão. dimensão? Você acha que Não, você imagem tem tem muita razão. dimensão? Eu acho que Documento, é aí que entra a muito. coisa, né? Quando o dado é esparso e de dimensão muito grande, se você for fazer na GPU, você vai lotar a GPU com nada, né? Então, enquanto que quando seus dados são esparsos, na verdade faz sentido usar um loop for e tratar números só quando eles são não zero, né? Então, realmente. Porque assim, uma coisa que eu vejo, né, na minha experiência principalmente com método variacional, o Gibbs, na verdade, eu nunca brinquei com ele, né? Porque eu cheguei a usar o variacional e cheguei a usar uma versão que acho que o pessoal de Sheffield fez, né? Que eles usaram um modelo de processo gaussiano para fazer modelo de tópico, né? E era muito interessante o resultado que você obtinha, mas era pesadíssimo É pesado. para treinar e tal. É pesado. Você está criando uma variável para cada documento, para cada palavra e para cada documento e palavra junto. Uhum. Para tudo você cria uma variável aleatória. Então é bem pesado, assim. E para tudo você quer média, desvio padrão, essas coisas, assim, na hora de modelar distribuições e tal, né? Aí fica complicado. É por isso que é pesado. Eu não sei, a gente pode discutir no futuro aí, quando tiver um horário vago, sem voluntários aí para preencher isso aqui, a gente pode pensar em fazer algo mais específico do que você fez, né? Mas depois a gente vê isso. É isso. E aí? Mais Dúvidas comentários? aí? Agora você Alguém está vendo o que dúvidas? o pessoal está falando. Hã? Depois você aqui, como é que é? Ele ficou em dúvida lá. Fiquei em dúvida se era PIQ ou se era QIP, mas enfim, depois a gente vê. É fake. É porque eu simplifiquei. Eu simplifiquei. Beleza. Beleza. Ninguém tem Beleza, dúvida. Tá. Thiago. Valeu. Pode parar a gravação aí, por favor. É, E Parada. legal que